graças pela oportunidade que temos agora de ouvir a Tua palavra. Sim, Deus, nós te pedimos que use mais uma vez o Teu Filho como sempre Tu tem usado. Derramai uma unção de bênção, de graça, que as janelas da palavra sejam derramadas sobre nossas vidas e nós possamos, Pai, sair daqui alimentados, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. A igreja diz: amém. Graças a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Quem está contente com Deus diz amém. Eu digo contente com Deus, porque contente com esse mundo nós não estamos, né? A Bíblia diz que esse mundo é um mundo sagaz, um mundo de tristeza. A gente sabe que o mundo jaz do maligno. A Bíblia diz que não temos que nos conformar com estas coisas, mas nós estamos alegres no Senhor Jesus, porque sabemos que Ele é a nossa esperança, é o nosso Deus, por isso que servimos a Ele. Às vezes nós vemos tantas coisas acontecendo no mundo, igual aconteceu esse último terremoto aí, que morreu acho que mais de 20 mil pessoas, muitas pessoas desabrigadas, sinais que a Bíblia diz que aconteceriam, sinais no céu, sinais na terra. Mas todas as vezes que eu vejo alguma coisa dessa acontecendo, dentro de mim uma luz brilha, porque eu me lembro de uma passagem que diz: quando verdes todas essas coisas acontecerem, alegrai-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Então às vezes a pessoa está desesperada, preocupada, né? Está no mundo, as desgraças, tudo o que está acontecendo, mas nós vemos a Bíblia se cumprindo, a palavra se cumprindo. Então nós temos que ver que nós estamos no caminho certo, a palavra está se cumprindo, então é motivo de alegria para nós, porque a nossa redenção está próxima. Deus abençoe o pastor Raí, a sua esposa, a igreja está linda demais, né? O Roberto está mais gordo, mais engordado, né? A Bíblia diz que os que confiam no Senhor engordarão. Acho que é Provérbios 28, mais ou menos. Então Deus abençoe o Roberto, realmente virou crente mesmo, está engordando, porque crente é uma bênção, né, irmãos? Crente não bebe, não fuma, mas come, que é uma beleza, né? Deus abençoe ele, que é meu amigo, e a gente não vai ficar entrando em questão que os irmãos já sabem já tudo, né? Nós trabalhamos junto, enfim, hoje vim com a minha esposa, nós estamos aí numa maratona de pregação, mensagens, a gente está com a agenda bem concorrida. Hoje mesmo tenho que sair daqui, só almoçar na minha sogra, sair daqui, já tenho que ministrar em São Paulo, numa outra Assembleia de Deus. Então nós, graças a Deus, nós temos feito a obra do Senhor, e a minha esposa está aqui hoje. Eu digo que ela é um milagre do Senhor, um milagre de Deus, e eu quero aproveitar para falar sobre isso na mensagem de hoje. Atos capítulo 3, amém? Para não demorarmos muito, para dar tempo de a gente ministrar. Tá. Glória a Deus. Atos capítulo 3. Diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Diga assim: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Pode se assentar, os irmãos, amém? Já foi orado, né? Glória a Deus.
foi orado pelo pregador, porque é o pregador que precisa de oração. A palavra já é abençoada. Irmãos, eu gostaria então um pouco falar sobre apenas essa palavra, olha para nós. O texto do qual nós acabamos de ler retrata uma história conhecida da igreja depois do dia de Pentecostes. Nós temos aqui um sobrenatural de Deus que aconteceu no dia de Pentecostes, e depois daquele dia a vida dos apóstolos nunca mais foram as mesmas. Nós sabemos que eles andaram com Jesus, eles experimentaram muita graça de Deus, eles viram sinais, eles viram prodígios. Jesus comissionou a eles uma missão, eles, até mesmo antes do Pentecostes, eles já podiam ver manifestações de Deus através da vida deles, mas eles precisavam de algo a mais, de um revestimento a mais. E então, lá no templo, nós sabemos que o templo ele tinha o templo era separado em vários horários que eles se reuniam para ler a palavra, para ler o pergaminho, a Torá, se reuniam para poder orar. E o trecho diz aqui que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E é justamente nessa hora em que algo de Deus estava prestes a acontecer, porque nós sabemos que é na hora da oração que estamos a um passo de contemplarmos um sobrenatural de Deus. É na hora da oração que estamos tão perto de tocarmos no inatingível. É na hora da oração que estamos próximos de enxergar o que é invisível. É na hora da oração que estamos muito próximos de alcançar o infinito. É na hora da oração que vem à existência aquilo que não existe. Era na hora da oração e Pedro e João desciam ao templo. Só que nós sabemos que Pedro e João, eles não estavam indo para o templo para a hora da oração, para irem orar a Deus. Na verdade, eles estavam vindo do dia de Pentecostes. Eles estavam vindo do cenáculo. Eles ficaram 10 dias no cenáculo. E lá no cenáculo eles ficaram orando e buscando, esperando a promessa que o Senhor disse: ficai-vos em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e semieis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E eles estavam lá. E o texto diz que no capítulo 2 de Atos, de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Porque eu acredito, o que enche a casa é a presença de Deus, é a glória de Deus, é a virtude do Espírito Santo. Pode ter na igreja 10 crentes, mas se ela tem a glória de Deus, a casa está cheia. Pode ser que a igreja esteja abarrotada de pessoas, cheia de pessoas, mas se lhe falta o vento do Espírito, é uma igreja vazia, é uma igreja sem graça, é uma igreja morta, é uma igreja sem virtude, é uma igreja sem a unção de Deus. Aleluia! O que nós precisamos é de fato que um vento entre pelas portas dessa igreja, pelas janelas dessa igreja, e enche o ambiente, e enche o lugar. Lembra aquela mulher que derramou o puro nardo aos pés de Jesus? A Bíblia diz que o cheiro encheu a casa, porque ela adorou, ela se prostrou, ela fez o que ninguém fez. E um ambiente de adoração, a casa fica cheia de perfume. E esse perfume é o cheiro do Espírito Santo que paira sobre nós. Aleluia! E eles estavam lá no dia de Pentecostes e, aleluia, de repente desceu sobre eles aquele poder, aquela graça. Agora o mesmo Pedro que por muitas vezes entrou, aleluia, no templo, agora esse mesmo Pedro que se deparou sempre com aquele paralítico na porta do templo, no templo, na porta chamada Formosa, esse mesmo Pedro agora vai descer ao templo, mas agora não é mais o mesmo Pedro como todas as vezes entrou no templo. Não é mais o mesmo Pedro. Pedro e João, aleluia, eles estavam vindo de
um tempo de muita oração. Eles estavam no lugar secreto. Jesus disse: quando orares, entra no lugar secreto, entra no seu quarto. Quarto, aleluia, nos remete à intimidade, nos fala de intimidade. Deus está nos chamando para intimidade. Deus está nos chamando para relacionamento. Deus está nos chamando para comunhão. Intimidade, aleluia. Quando diz quarto, não é exatamente um quarto. Eu tenho que orar no quarto agora porque Deus disse que eu tenho que orar no quarto. Não, Ele diz que é um lugar secreto. Por que secreto? Porque quarto é um lugar secreto de intimidade. É o último lugar que você leva uma visita, é o quarto. Por quê? Porque lá é um lugar da onde você só tem intimidade com alguém para poder entrar naquele lugar. Se eu te conhecer hoje, nós nos conhecemos hoje, eu não vou te levar na minha casa hoje. Para mim começar a ter um relacionamento com você, eu vou levar você em um restaurante, nós vamos comer. Vamos dizer que hoje eu conheço o pastor Raí hoje, né? Fosse hoje, eu levaria ele aí para comer fora, alguma coisa assim, porque nós estamos se conhecendo ainda, né? Aleluia. Mas com o passar do tempo, essa relação vai aumentando, e depois que essa relação vai aumentando, eu vou convidar ele para ir em casa. Mas ele só vai ter acesso à sala, porque ainda nós não somos íntimos. E quando ele estiver na sala, nós vamos conversar, nós vamos brincar, dar risada, enfim. E com o passar do tempo, essa relação vai aumentando, até chegar um ponto em que ele vai ter a oportunidade de conhecer o meu quarto, porque já existe em nós intimidade. Quantos de nós temos levado Deus até a sala da nossa casa? Quantos de nós não temos levado Deus a um lugar mais íntimo? Quantos de nós, aleluia, Deus só tem estado em lugares triviais da nossa vida, em lugares comuns da nossa vida? Quando o Senhor diz, aleluia, entra no seu quarto, Ele está dizendo: eu quero ser íntimo de você. Eu quero fazer parte da sua história. Eu quero fazer parte da sua família. Eu quero, aleluia, ajudar a você a viver, a caminhar, mas eu preciso ter intimidade com você. E aí nós temos que ter relacionamento, temos que ter comunhão. Como já dizia um certo pregador, para você conhecer a Deus, você vai ter que ter tempo para Ele, você vai ter que doar tempo para Ele. Você só se relaciona com uma pessoa quando você passa tempo com ela. E aí os apóstolos tiraram, aleluia, desse lugar que eles estavam, uma intimidade. Eles saíram do lugar secreto e trouxe para o lugar público. O que nós precisamos é sair do lugar secreto e trazer para o lugar público. Nós precisamos trazer para essa igreja o lugar secreto. Nós precisamos trazer para essa igreja a intimidade que nós temos com Deus. Nós, aleluia, aqui nós viemos adorar a Deus, aqui nós viemos louvar a Deus, mas você tem que ter um lugar secreto com Deus. Aleluia. E os discípulos, apóstolos, desceram a hora da oração. Eles trouxeram a intimidade. A intimidade, ela se revela em público. Aleluia. E eles chegaram e viram aquele paralítico que todos os dias estava assentado ali na Porta Formosa. Todos os dias eles estavam lá. E eu acredito que mais uma vez Pedro e João vai ver a mesma situação que via todos os dias, mas como agora eles vieram de uma experiência, a forma como eles vão encarar essa situação é de outra forma, é de outra maneira, porque quando nós saímos de oração, nós saímos de uma maneira diferente, nós saímos de uma forma diferente. Quando você sai de uma vida de oração, você não encara mais os problemas como você encarava antes. Aleluia. Aquele paralítico era um problema para Pedro, era um problema para João, mas agora eles viam aquele paralítico como uma oportunidade de Deus revelar a sua glória, porque eles saíram de uma vida de intimidade, saíram de uma vida de oração. Aquilo que era problema para eles não era mais problema, agora era uma oportunidade de ver o impossível de Deus se manifestar.
Aleluia. Golias nunca foi um problema para Davi. Ele foi um problema para quem não confiava em Deus. Ele foi um problema para incrédulos. Ele foi um problema para os judeus, os israelitas da época, que não tinham fé, que não tinham vida de oração, que não tinham vida de intimidade. Mas para Davi era uma oportunidade de mudar de vida. Aleluia, Deus queria abençoar Davi, e por causa disso Deus colocou um gigante na frente dele. Toda vez que aparecer um gigante na sua frente, Deus está dizendo: está aí a oportunidade de você ter uma vida mudada, está aí a oportunidade de você ver coisas grandes realizar. É hora de você ativar a fé. Ative a sua fé e você vai ver o gigante cair, grandes portas de Deus começarem a se abrir. Quem crê, diga glória a Deus. Quando Davi viu aquilo, ele disse: o que dará o rei se derrubar esse gigante? Disse: olha, vai casar com a princesa e a sua casa não pagará impostos. Ele disse: aleluia, era tudo que eu queria, sair do problema, sair da prova, sair da situação que eu estava. Lembra quando os 12 espias foram ver a terra prometida? A Bíblia diz que eles viram gigantes que eram tão grandes, numerosos, que pareciam gafanhotos sobre a terra. Trouxeram a notícia para Moisés e disseram, os 10 espias disseram: nós não podemos tomar a terra porque há gigantes lá. Mas Josué e Caleb disseram: aleluia, o que nós vimos lá foi apenas a oportunidade de agora nós tomarmos posse daquilo que Deus nos prometeu. Aleluia. Quando você vive uma vida de fé, aquilo que era um problema para você se torna um trampolim para você, se torna um projeto de Deus para você. Jacó, ele pôs uma pedra para dormir, mas ele não sabia que aquela pedra ia fazer os degraus das escadas da onde anjos de Deus iam subir e descer, e dali ele ia ter um encontro com Deus, uma revelação de Deus. Ele viu aquele paralítico ali, aleluia, e toda vez em que nós nos deparamos com os problemas, quando nós saímos de uma vida de oração, nós enxergamos aquele problema com uma grande oportunidade. Eu lembro uma vez, quando eu morava aqui na escola, eu morei ali na escola Belchior, e uma vez, minha esposa, a gente precisava sair cedo, eu não lembro o que era, acho que era exame das crianças, alguma coisa assim, e a gente precisava sair cedo, e aí a gente estava naquela correria, tinha horário para sair, mas era muito difícil porque ficava um monte de carros na garagem e não tinha como a gente sair, porque era muito carros na garagem, e aí tinha que ir lá chamar um professor, tira um carro, chama outro professor, tira outro carro, e era aquela correria, meu carro ficava lá embaixo. E aí minha esposa subiu e disse: está lotado de carro, vou lá pedir para sair. Eu tinha acordado mais cedo, eu estava em oração, eu estava buscando a Deus, eu estava mais de 1 hora orando, buscando a Deus, enquanto ela ia resolver os BO lá em cima, porque um tem que orar, outro vai resolver os BO, né? Aí ela foi resolver os BO lá em cima, e daqui a pouco uma mulher parou na frente de um carro, e ela travou no capô do carro. Ela disse assim: olha, eu acho que não dá para vocês saírem, eu acho que isso aqui é um sinal de que vocês não podem sair, porque eu estou toda travada, meu corpo travou. Não foi isso, Jéssica? Meu corpo travou, e eu estava lá orando, aí a Jéssica desceu, ela olhou para mim, e eu lá orando, aí ela olhou para mim: Ronaldo, oi. Ela disse: tem um BO para você resolver lá em cima. Quando ela disse isso, eu entendi na hora. Eu estava saindo de oração, eu estava enxugando os meus olhos, eu estava cheio de graça. Quem sai de oração, irmão, nunca sai do mesmo jeito que chegou. E eu subi, quando eu subi lá em cima, a mulher estava travada no capô do carro. Eu olhei para ela e disse: o que aconteceu? Ela disse: meu corpo está travado, eu não consigo me mexer. Eu disse: você permite que eu coloque a mão sobre você? Ela disse: permito. Eu pus a mão e gritei: demônio, larga essa mulher. Aí daqui a pouco a mulher fez assim com as pernas, com os braços, e ela disse: o que foi que você fez? Eu disse: tira o carro que eu estou com pressa. Aleluia. Quando você está em oração, aleluia, quando você sai de oração, os paralíticos não é mais problemas para você. Sabe quais são os paralíticos que estão nas portas formosas? Os paralíticos é a única, aleluia, eles estão ali para provar que você está sendo desafiado a orar mais. Eles estão ali para desafiar a sua intimidade com Deus.
Eles estão ali para desafiar a sua comunhão com Deus. Eles estão ali para esfregar na sua cara que você não tem nada que você possa fazer por aquela pessoa. E isso, sinceramente, irmãos, mexe com a gente. Por muitas vezes eu olhava pessoas doentes, enfermas, muito mais a minha esposa, que passou por um monte de enfermidade, e eu ficava preocupado pedindo a Deus. Eu ia pregar nas igrejas, aí eu via cura, eu via libertação, e chegava em casa, minha mulher travada na cama, e ela estava ali doente, tomando remédios, com escoliose. Qual é o outro problema nos ossos? Artrite, é só isso? Tinha outro nome, né? Artrite reumatoide. Você fala 10 vezes, você é batizado com o Espírito Santo, irmão. Artrite reumatoide. E eu via ela sofrendo de dor e tomando remédio. E esse problema de escoliose, desvio na coluna, um braço menor que o outro, e cheio de problemas, cheio de enfermidade. E aí eu comecei a ficar preocupado. E aí eu lembrei da passagem que Pedro, quando se deparou com aquele paralítico, eles disseram: olha para nós. Eles não disseram: olha para Deus, olha para a palavra. Eles disseram: não, o que você precisa, eu tenho. Quando você sai de uma vida de intimidade, você carrega sobre você a autoridade. Quando você sai de uma vida de intimidade, você tem aquilo que as pessoas tanto precisam. Já parou para imaginar a responsabilidade que você tem? As pessoas vão enxergar Deus em você, ver unção em você, ver revelação em você, ver glória de Deus em você. Quando você diz olha para nós, é você dizer assim: a solução, aleluia, para esse país não está na política. A solução para esse país não é esquerda, não é direita. A solução para esse país, aleluia, não é o seu vizinho, não é o governador, não é o deputado que te prometeu alguma coisa. Olha para mim, eu tenho o que você precisa. Você precisa de cura, você precisa de salvação, você precisa de milagre. Eu carrego o milagre, eu carrego o nome, eu carrego a unção, eu carrego a graça. Eu sou portador da majestade de Deus, eu sou templo do Espírito Santo, aleluia. Mas qual é o tipo de vida que nós estamos vivendo para termos autoridade para dizer: olha para nós, olha para mim? Será se nesta manhã você pode sair daqui dizendo: olha para mim, eu tenho o que você precisa? Aleluia. Você não correr mais atrás de ninguém para pedir ajuda, mas você carregar sobre você essa autoridade e você dizer assim: demônios, eu ordeno que vocês saiam desta cidade. Você carrega a autoridade, aleluia, de expulsar os demônios que estão rodeando a sua casa, perturbando a sua família. Você não vai mais orar, a pedir oração para alguém orar pela sua família, para Deus curar. Deus vai levantar você lá dentro, para que Deus use você para curar a sua família. E você vai orar por você mesmo para Deus curar você, porque você vai carregar essa autoridade. Você vai sair de uma intimidade e você vai dizer: olha para nós, olha para mim, eu tenho o que você precisa, eu tenho autoridade, eu tenho unção. Quem quer nessa manhã sair daqui com essa autoridade, levante a mão, dê um brado de glória se você pode, aleluia. Eu já sinto essa unção aqui. Aí eu estava orando de madrugada, aleluia, e eu estava buscando a face de Deus, buscando o Senhor, orando, buscando a face. De repente eu comecei a sentir aquela unção entrando, como aquele vento impetuoso na sala. Eu senti que anjos de Deus estavam na sala. Eu sentia tão forte os anjos de Deus na sala. Eu sempre senti anjos, né? Todos nós temos uma hora, tempo de oração que a gente sente anjos, sempre senti anjos. Já tive experiências com anjos, mas aquele dia foi único, porque daquele dia eu senti que entrou um anjo diferente, grande, forte, cheio de emblemas no peito, uma cara séria, olhava para frente. Meu corpo começou a arrepiar, minha carne começou a tremer, eu caí para trás no chão. Eu estava orando e minhas mãos começaram a balançar e começou a formigar. E aí eu senti que o anjo pedia para que eu levantasse as mãos, que ele queria colocar alguma coisa na minha mão. Eu levantei a mão e eu senti uma bola na mão. E depois eu comecei a estudar e entendi que a unção é uma substância concreta. Você pega, ela é física, a unção é física. Quando você está com a unção de Deus, a unção está sobre o cabelo, sobre as roupas, sobre os lenços. Aonde você pisa fica marcada de unção.
E eu sentia aquela bola na minha mão. E dali, quando eu levantei, minha carne tremia. Eu não orava, eu só abria a boca e bebia daquilo que caía do céu. E aí eu comecei a sentir as minhas mãos formigar. E aí eu olhei, comecei a perceber que eu precisava colocar a mão em algum doente. Eu precisava orar por alguma enfermidade. E minha esposa já estava há quanto tempo, Jéssica? Mais de tempo, com dores aqui nos joelhos, nos ossos, né? Muito tempo. Chegava do serviço, ela amarrou uma coisa, eu sempre falo errado isso aí, nunca acerto. Ela pôs alguma coisa aqui para apertar o joelho. Ia trabalhar e tomava remédio, e chegava em casa, atacava o estômago dos remédios e ficava deitada na cama. E eu estava de madrugada, aí, irmão, eu estava sentindo aquela unção, aquele poder, aquela graça. E aí eu disse, eu preciso pôr a mão em alguma coisa. Comecei a colocar a mão nas paredes. Sabe aquela sensação que aquilo que está em você, você tem que tirar para fora? E eu comecei a colocar a mão nas paredes. Aí eu olhei para as bananas e para as laranjas. Eu disse, vou orar pelas bananas. Se você não achar nada para orar, ore pelas bananas, ore pelas laranjas. E aí eu coloquei a mão nas bananas, irmão. Quase as bananas foram batizadas com o Espírito Santo. E eu orei pelas bananas, eu orei pelas laranjas, falei em línguas, profetizei, você vai ser uma banana de vitória. Deus vai te dar muita graça, muita gente vai querer comer você. E comecei a profetizar para as bananas. Aí de repente me veio um versículo na mente. E os lençóis de Paulo saíam do seu corpo e caíam sobre os enfermos e eram curados. Aí eu procurei uma fronha, peguei uma fronha, eu estava saindo para trabalhar, era de madrugada. Eu coloquei as mãos na fronha e eu orei, Senhor, eu creio, eu descarrego essa unção que está aqui nessa fronha. E coloquei do lado da minha esposa, eu disse para ela, deixei uma mensagem e disse, quando você acordar, coloque a fronha onde está a doença, aonde está a dor. E fui trabalhar. Aleluia, depois ela mandou uma mensagem para mim, aleluia, que ela colocou a fronha, creu, fez a oração, e já fazem mais de 2 meses que ela não sente mais nada nos ossos, porque Deus curou ela. Levante a mão e glorifique. E nós estávamos em uma reunião, nós estávamos em casa uma vez, isso aconteceu, que ela sentia, né, a minha esposa, muitos problemas. Quando ela era criança, ela foi desenganada pela medicina, ela teve herpes no cérebro, os médicos disseram que ela não ia, ela ia vegetar, enfim, devido, ela tem um histórico de família, né, a família toda tem problemas de saúde, o vô, a avó, enfim, ela acabou herdando muitas doenças. E aí ela sentia uma coisa tremenda, como fosse um celular vibrando dentro da cabeça. E ela não contou para mim que estava acontecendo isso com ela. Ela quis ficar quieta, dizia que era enxaqueca. Mas aí um dia nós estávamos numa reunião de oração e Deus levantou uma pessoa e disse, Deus mostrou para mim o seu cérebro. A pessoa veio, colocou a mão na cabeça dela e disse assim, é aqui que você sente tremer, não é? E disse para ela, eu vi o céu se abrindo e Deus pôs a mão no seu cérebro e começou a mexer e colocou tudo no lugar. Daqui 1 semana você ia ter um derrame. Outro dia nós estávamos orando e nesse dia que o Senhor tinha me enchido de graça, de unção, eu vi que ela tinha sido curada. Aí eu fiquei macho, sabe? Quando você vê a coisa acontecer, você fica mais macho, né? Aí eu fiquei macho, eu chamei minha esposa para o quarto e disse assim para ela, existe mais alguma enfermidade nos ossos que você tem? Ela disse, eu tenho escoliose. Eu disse, estica o braço, ela esticou e o braço estava assim. Alguém tem escoliose? Perna menor que a outra, braço menor que a outra? Nós vamos orar daqui a pouco. Jesus vai pôr no lugar. A irmã tem o quê? A perna ou a mão? A sua mão é menor que a outra ou o pé? Depois você estica para a mão, né? Amém? Quem crê em milagre, levante a mão. Quem crê em milagre? Não, vocês não creem em milagre, não. Quem crê em milagre, levante a mão. Chamei minha esposa para o quarto e disse, estica a mão. Ela esticou a mão. Sinceramente, eu fui com medo, mas eu disse, mas se Deus curou os ossos, pode curar isso também. Eu disse para ela, você crê? Ela disse, creio. Eu pensei, ixi, Deus, ela está crendo mais do que eu. Aí eu comecei a orar por ela, ela fechou os olhos, aleluia. E daqui a pouco ela disse que abriu o olho porque achou que eu estava ultrapassando. Ela sentiu uma mão puxando os ossos, esticando os ossos, aleluia. Os ossos foi esticando e Deus curou ela da escoliose. Está aqui para glorificar o nome de Jesus. Levante a sua mão e adora o nome de Jesus. Bate mais forte. E
desse dia para cá, nós viemos fazendo muitas conferências de cura divina, irmãos. Já faz mais ou menos 2 meses, né, Jéssica? Mais ou menos, já temos mais de 60 curas. Esse dia fizemos uma noite de milagres. Pessoas que não enxergavam do olho direito, começou a enxergar. Pessoas que estavam travadas da coluna, não conseguiam nem andar. Ontem nós estivemos numa conferência de milagre. Tinha um rapaz que já faz 9 anos que não consegue fazer esse movimento com os joelhos. E ontem nós estávamos orando, aleluia, e quando uma irmã foi segurar uma pessoa, eu disse assim para a irmã: não segura ela, porque eu creio nos anjos de Deus, que os anjos do Senhor estão conosco, e o anjo vai levar ela para a mesa de cirurgia e vai operar ela. Ela tinha esse braço todo inflamado, esse braço direito, o esquerdo todo inflamado, ela não conseguia fazer assim com as mãos. Ela estava fazendo fisioterapia já por muitos meses, e quando começamos a orar, o anjo levou ela à mesa de cirurgia. Eu disse: quando ela levantar, ela levanta curada. Quando ela caiu, levantou, e ela começou a chorar. Não é crente, não é da igreja, nunca viu mistério. E quando levantou, começou a chorar e disse: o que aconteceu? O meu braço está curado. Olha para nós. Olha para alguém e diga: olha para nós. Diga para alguém: Deus vai te dar essa autoridade. Fala assim: só basta você viver em intimidade. Entra no quarto secreto, aleluia, aleluia, e saia de lá com autoridade para começar a dizer aos paralíticos: olha para nós. A igreja da época não tinha o que nós temos hoje. Olha que essa igreja tem. Eu nunca vi, pastor, não sabia que você tocava bem guitarra assim não, viu? Eu já vi você tocando ali no ré, no dó, sabe, no sol. Aí eu vi o pastor, falei: rapaz, um camarada, né? Nós temos hoje o que a igreja primitiva não tinha. Nós temos as melhores aparelhagens, nós temos os grupos de louvor, nós temos, aleluia, o data show. Nós temos o que a igreja primitiva não tinha: os bancos almofadados, igrejas com vidraças. Nós temos igrejas com ares condicionados. Nós temos as melhores, aleluia, oportunidade, tecnologia de ponta. Nós temos o que a igreja na época não tinha, mas a igreja da época ela tinha, que falta em muita igreja. Olha para nós. Está faltando olha para nós. A igreja tinha um levanta e anda em nome de Jesus. O que nós precisamos nesta manhã é sairmos daqui com autoridade, com graça e com intimidade, e ver o impossível de Deus começar a acontecer, não através só do pastor, através de você. Você é sacerdote. A Bíblia diz que todos são sacerdotes, não é só o sacerdote. Aqui, claro, na hierarquia nós temos o pastor como sacerdote, mas a Bíblia diz que o Senhor, aleluia, vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e fez reis e sacerdotes. Todos vocês são sacerdotes, e você vai ministrar cura, libertação. Você vai poder dizer agora para a pessoa, para os problemas que você se deparava: olha para nós. Olha para nós. Antes da intimidade você olhava um grande problema, mas agora, depois da intimidade, você olha de cima para baixo e diz: olha para nós, porque você carrega autoridade, você carrega unção. Quem crê nisso? Eu estou pregando para uma igreja incendiada, uma igreja que nasceu do fogo do Pentecoste, que viveu o vento impetuoso. Se é você, irmão, levante a mão e dá um brado de glória a Deus. Pega no ombro desse irmão aí, balança ele, vê se ele está acordado. Diga assim: a partir de hoje, aleluia, as pessoas vão olhar para você, as pessoas vão procurar você, porque você carrega autoridade, carrega unção, carrega intimidade. Diga para ele: é hora de se levantar, sacode a poeira, dá a volta por cima. Deus vai te usar na terra. Quem crê, levante a mão, dá palmas, glorifica o nome de Jesus. Uou! Eu sinto a graça, acabei de sentir a unção aqui, irmãos. A Bíblia diz assim que o jugo é despedaçado pela unção. Tem gente aqui com jugo de enfermidade, com jugo na casa, com jugo na família. A unção despedaça. E tem em outra tradução diz: o jugo é despedaçado pela gordura. Por quê? Porque a unção
aleluia, conforme o ambiente de fé, ela vai crescendo, ela vai aumentando, e eu estou sentindo ela engordando. Você já percebeu que às vezes quem está lá atrás não recebe aquele que vem na frente, porque a unção está aqui, mas chega uma hora que a unção ela começa a ir até lá atrás. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Fica de pé no nome de Jesus. Vem cá, irmã. Vem cá.